A jaqueira carregada de frutos chama a atenção com a Baía do Rio de Janeiro ao fundo. Em outro desenho, escravos navegam um pequeno barco, tripulado por homens europeus para dentro da floresta. Graças às gravuras de Philip von Martius, podemos reconhecer paisagens brasileiras, de Minas Gerais até a Amazônia. Foi ele quem propôs a divisão regional do Brasil em 5 grandes biomas: o Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Selva Amazônica e Pampas, classificação que é utilizada até hoje. Um aspecto muito importante que é a participação dele num concurso que é promovido pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, onde ele ganha um prêmio, que era a publicação de um ensaio sobre como se devia escrever a história do Brasil. O Martius ganha esse concurso e o ensaio dele fala sobre... Já naquela época, ele não foi o primeiro a dizer isso, mas ele foi o primeiro a sistematizar a ideia de que para compreender o Brasil era importante entender o povo brasileiro. O médico e botânico von Martius chegou ao Brasil em 1817. Ele estava no grupo de artistas e cientistas europeus que vieram para o país com a princesa Leopoldina, por ocasião do seu casamento com Dom Pedro I. Junto com o zoólogo e naturalista alemão Johann von Spix, von Martius iniciou uma expedição pelo país. Eles saíram de São Paulo, passaram pelo Nordeste até chegarem ao Norte. Percorreram cerca de 10.000 quilômetros, recolhendo informações sobre a flora brasileira. Ele era um botânico, então o principal trabalho dele, o resultado principal do trabalho dele no Brasil foi um enorme levantamento da flora brasileira, que ele fez aqui, que ele começou nos 3 anos onde ele viajou pelo Brasil e que ele continuou levando ao longo de toda a vida. A pesquisa e os desenhos de von Martius resultaram em várias publicações. Entre elas estão os 40 volumes da Flora Brasiliensis, editados entre 1840 e 1906. Neles estão catalogados mais de 20.000 espécimes vegetais. A obra é referência no estudo da botânica. Tem muitas litografias que eram as ilustrações dos livros que ele publicava. Então a gente tinha que fazer uma escolha. A gente tinha que criar um partido curatorial que passasse, que transmitisse para o público a grandiosidade da produção do Martius, mas que ao mesmo tempo tivesse um início, meio e fim, né? Que você pudesse se aprofundar em um dos aspectos. Além da flora, von Martius escreveu sobre a cultura e a sociedade daqui. Em seus escritos está presente a ideia de que o brasileiro é resultado da miscigenação de 3 raças: europeia, indígena e africana. E também o conceito da superioridade europeia, predominante no século XIX. Os estudos de von Martius influenciaram diversos autores, inclusive brasileiros como Gilberto Freire, autor do clássico Casa Grande e Senzala. Ele tinha uma visão etnocêntrica sobre o brasileiro, ou seja, que existia uma relação entre as 3 etnias, porém, né, a etnia indígena e africana, elas eram, segundo ele, inferiores à etnia europeia, mas que faziam parte dessa fauna brasileira. Ou seja, o próprio registro da construção de uma identidade nacional, ela também é muito influenciada por essa visão biológica ou naturalista que o von Martius apresenta. No acervo do Instituto Moreira Salles, há aproximadamente 300 obras de von Martius. Na exposição sobre von Martius, que celebra os 200 anos da missão austríaca, estão 50 paisagens, retratadas em litografias pelo botânico e seus companheiros de expedição. Os mapas ajudam a entender a geografia botânica brasileira.